Então, vamos lá. Eu vim falar aqui sobre a Lei Maria da Penha. Uma lei que veio para proteger a mulher. Sou a favor, sim, do homem agressor, do homem violento, do homem que bebe, bate na mulher, o homem que chega drogado, bate, espanca a mulher, do cara que comete feminicídio, mata a mulher. Isso sim. Essa lei eu sou a favor e não tenho nenhuma lei, nada contra. Mas o que está ocorrendo? Ocorre que, ultimamente, as mulheres, vendo na televisão, né, a política, principalmente, está utilizando isso para ganhar voto, estão fazendo um auê em cima dessa lei. E as mulheres estão utilizando essa lei. Muitas mulheres, não estou falando todas, mas muitas mulheres estão utilizando de má fé. Para quê? Para poder tirar o homem de dentro da sua casa. Aí acontece. Vem a medida protetiva por uma mera denúncia. O juiz não te chamou, não te perguntou, não falou nada. Quem não sabe, a medida protetiva ela é uma medida a qual, quando ela chega no seu trabalho, que ela chega no RH, você é desempregado. O juiz não está nem aí. Ele não está nem aí. Nem ele, nem o Ministério Público, ninguém. Mas ele sabe que você tem que pagar pensão. Ele sabe que você vai ter que arrumar um lugar para morar. Ele sabe que você tem várias coisas e obrigações a fazer e você vai ficar desempregado. Eu acredito que ele sabe. Eu acredito que no Ministério Público tem casais que têm discussões verbais acaloradas, mas nenhum faz isso com o outro. Com os juízes a mesma coisa e nenhum faz isso com o outro. Mas quando é um cidadão comum, não. Ele vai lá, mete a medida e não quer saber nem o que vai acontecer com o camarada. Se fosse agressão, se fosse a violência, tudo bem. Aí sim, aí eu falaria, realmente, está certo. Mas o que não pode é deixar uma lei que foi criada para proteger e resguardar a vida de uma mulher virar uma arma. Uma arma que hoje está destruindo vidas. Se você for olhar e pesquisar, o alto índice de suicídio de homens está de 5 para 1. E muitos homens estão se matando por que disso? Por quê? A vergonha, o menosprezo, o olhar como se fosse um marginal, né? E graças a Deus tem uma deputada, já teve uma desembargadora aí que começou a mandar rever esses conceitos. Por quê? Porque, vamos lá, ocorre que nesses fatores todinho, você não é procurado para saber como você é, como você sempre foi, sua índole, seu caráter, mas apenas vem para te sancionar uma lei sem querer te ouvir. Poderia sim, ó, houve discussão, foi acalorada, você vai ser comunicado, você vai sair de casa até que se resolva a vida de vocês pregressa, para não haver a demissão no trabalho. Ou, está tendo discussão, vocês se resolvam, se a casa nos quartos, cada um fica num quarto, não conversem e por aí vai, né? Mas ela está sendo utilizada também por políticos para ganhar voto, isso é realidade, para ganhar voto, porque se você olhar uma sessão parlamentar, os camaradas lá gritam, xingam, ofendem as mulheres e não dá em nada. A imunidade parlamentar não poderia ser aceita. Na Lei Maria da Penha, não tem que funcionar para todos, mas não funciona. Então eu acho que o judiciário tem que rever isso, tem que rever alguns conceitos, porque além de deixar um cara desempregado, deixar uma pessoa com uma mancha na vida de criminoso, sabendo que ele tem várias obrigações a cumprir, eles não estão se preocupando em manter algo que não é verdade, não, às vezes não deveria existir. Discussão verbal existe em qualquer casamento, qualquer relacionamento. Não estou falando de agressão, não estou falando de discussões, desentendimentos.
E eu te pergunto, você acha justo que uma lei dessa possa continuar dessa forma? A lei foi para proteger, resguardar. Agora, só punir o homem sem ser ouvido, só pegar o cara e jogar o cara como um criminoso, um marginal. Outro exemplo também que é clássico, o casal vive muito bem, a mulher resolve se separar, eu quero me separar. Se separa normal e vida que segue, tem tudo bem. Lá na frente o cara passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, não sei, o cara resolve construir uma família ou conhece alguém. Aquele casamento que estava acabando de uma forma legal se torna um inferno. Por quê? Porque a mulher começa a arrumar briga com o cara. E muitos advogados, me perdoe, mas muitos advogados utilizam de má fé, ensinam e induzem as mulheres a criar medida protetiva, fazer 1 milhão de pedidos ao juiz, como pensão e outras coisas mais, afastamento dos filhos, e o cara fica totalmente descontrolado e não sabe o que fazer. Isso ocorre que o que está ocorrendo é fora do normal. Eu tenho visto casos que chega a deixar até meio que envergonhado. Esse dia eu fui ao fórum para resolver um problema de um terreno que eu tenho e estava tendo, por causa dessa ventania que teve agora há pouco tempo, né, o fórum estava em recesso e chamou um pessoal que trabalha ali no fórum, ele chamou e falou: quem tem aqui problema de medida protetiva tinha audiência hoje? Pô, acho que subiu mais de 20, 30 homens. E alguns assim, a gente começando. Foi uma separação, a mulher estava com raiva, pediu pensão, depois da pensão pediu medida protetiva para o cara não ver o filho, se aproximar do filho. Outros, foi até engraçado, o cara desesperado ali porque sofreu a medida, não estava suportando a pressão psicológica, porque não tinha pra onde ir uma coisa. Tentou suicídio, isso eu vi, tentou suicídio. Foi subir na passarela para se jogar em cima na passarela. Seguraram ele rapidamente, a polícia militar veio e segurou ele. Conteve, veio conversando com ele. E daqui a pouco a mulher veio e voou em cima do cara. Agrediu, xingou. Os policiais conteram a mulher também. Mas eu acho que ali ela deveria ser autuada e presa por agressão verbal e física. E eles foram conduzidos para a delegacia. Eu tenho certeza absoluta que se fosse constatado de flagrante, o cara seria preso ainda e a mulher voltaria para casa feliz da vida. Agora eu te pergunto, um cara que tenta se jogar de cima de uma passarela, tu acha que ele está bem psicologicamente? Não. Essas pessoas que estão oferecendo sanções de medida protetiva, ficando desempregado, sem ter para onde ir, ainda tendo que pagar pensão, pagar conta, às vezes está ali, comprou a casa, está pagando, ou tem teu trabalho ali que estudou, se dedicou, se projetou para o futuro para ter uma família. Ele está passando por isso, é justo? Será que até quando o judiciário vai aceitar certas coisas dessa forma? Até quando o Ministério Público vai vir só para condenar, punir, olhar o cara como se fosse um marginal? Fala de uma forma como se ele fosse um traficante, ou até pior, porque eles descrevem o cara como se fosse um psicopata de um grau de letalidade e agressividade que deixa até o cara com medo. Né? Eu tenho um outro vídeo no TikTok, se você pode procurar lá, Matias, né? Matias dos Reis, que eu falo muito sobre isso, e algumas pessoas falavam, não, porque eu acho que a gente não tem que ter medo da lei, a gente tem que ter medo da justiça, a gente tem medo da justiça, a gente tem medo da injustiça que está ocorrendo. E essa injustiça está fora do normal. Essa justiça já passou do limite. Essa justiça ela tá deixando os homens apavorados. Hoje os homens não querem mais casar. Hoje você tem que ter um certo cuidado ao entrar num trem, numa condução, para não encostar, esbarrar numa mulher e
Você ou pagar por alguma coisa que você nem quis fazer. Né? Por exemplo, um trem que veio super hiperlotado. Aí tá ali, né? Tem que ir virando para um lado para o outro para não encostar numa mulher. Um ônibus. Às vezes a mulher passa, você tem que olhar para o outro lado, senão a mulher pode alegar que você olhou para ela de uma forma onde ela se sentiu constrangida e você nem teve maldade na hora do olhar. Também vi uma cena assim, onde, não sei se eu só vi um pedacinho onde eu vi a mulher olhando, gritando e xingando o homem, mandando o homem para tudo quanto é lugar. Se fosse o inverso, o cara vai preso, né, pela essa lei. Mas a mulher, não, a mulher pode fazer o que quiser. Não sou contra a lei, sou a favor. Eu acho sim que ela tem que continuar, porém não dessa forma. Ela tem que ser revista, ela tem que ter uma nova, sei lá, alguma visão, alguma reforma dentro dela para parar com isso, porque ela está totalmente descontrolada. E a televisão, a gente vê hoje no TikTok, no Instagram, Facebook, advogados, pessoas ensinando como tirar o homem de um lar. Ensinando. Advogados, orientando, porque tu vê, às vezes, mulheres falam letra de lei que nunca nem leu, nem pegou um código penal. Falar de uma lei como se ela tivesse dado o código penal, né? Então, isso tem que ser revisto, tem que ser contestado. Senão, daqui um dia o homem vai passar a ter medo até de olhar para o lado. E aí vai lá, como é que eu faço para não sofrer nenhum tipo de sanção penal hoje sobre Lei Maria da Penha? Se esconde no morro, vai morar no alto de um morro, né? E vai conviver com os animais. Infelizmente, isso é a realidade. Lá não vai ter mulher para perturbar a mente dele, brigar, gritar no ouvido dele, e ele vai ter paz com os animais e não vai ser obrigado a ser preso, condenado, ou ter que perder tudo aquilo que ele conquistou por causa de uma lei que era para proteger, resguardar a mulher, virou uma arma de guerra de um potencial onde o homem não tem palavra, só vale a palavra da mulher e do homem que se dane. Então, não estou desrespeitando autoridade nenhuma aqui do Ministério Público, não estou desrespeitando juízes, mas eu acho que tem que ser revista essa lei. Tem que ser revista o mais rápido possível. Deixe seu comentário aí, compartilha, porque é muito importante.